Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcos Torres, eu sou Concept Artist na indústria de jogos e nesse canal aqui eu faço análises, faço tutoriais e também tem meu podcast chamado Art Hacks. Bom, na análise de hoje a gente vai falar desse cara aqui, que eu consegui finalmente comprar o artbook grandão, né? Faz um tempo que eu quero falar sobre Death Stranding, mas assim como várias das análises que eu fiz aqui no canal, eu sempre tento priorizar jogos que eu já joguei, para não ficar uma coisa muito, como é que eu vou dizer, jogada assim, né, gente? Uma coisa que tenha um pouquinho mais de profundidade. Bom, para quem não conhece Death Stranding, ele é basicamente um jogo um pouquinho complicado de explicar, né? Mas vamos tentar deixar de uma maneira mais simplória. Você é um entregador num futuro pós-apocalíptico em que, digamos que os mortos eles coexistem com os vivos de maneiras complicadas, assim, sabe? É meio difícil falar Death Stranding sem dar algum tipo de spoiler, né? Então eu acho que é importante frisar aqui que praticamente esse papo vai envolver vários spoilers, possivelmente, vai ser meio inevitável falar, até porque muitos dos conceitos que foram colocados visualmente tem muito a ver com a história, sabe? Ele é um caso muito interessante de obra audiovisual que a gente pode colocar um ponto que fica numa intersecção entre um videogame e uma série, filme, na minha opinião, sabe? Ele consegue ser quase que ambos, assim, de certa maneira, sabe? Há pessoas que podem até comentar que talvez o gameplay dele, pelo menos do primeiro, não seja tão interessante, ou seja mais complicado, seja mais difícil de conseguir engajar num primeiro momento, mas eu acho que é uma questão de gosto também, em certo ponto. E eu acho que tem mecânicas que, assim, para um primeiro jogo de uma produtora, que no caso foi a Kojima Productions que fez, né? Eu acho que é normal ter certos problemas, principalmente se tu pensar que não só é o primeiro jogo da empresa, com uma propriedade intelectual nova, e também eles tentam colocar um tipo de gameplay diferente, em que basicamente ele é muito focado em entregas, ele não tem necessariamente um foco muito grande em ação, ele é muito sobre conseguir passar por um percurso de maneira mais tranquila possível e no menor tempo possível em algumas situações, sabe? Então, são vários desafios que acabam aparecendo e a gente quer exigir que seja a perfeição da perfeição. Eu acho meio errado, sabe? Mas eu acho que as pessoas, aos poucos, pensando que esse jogo já vai fazer 5 anos, elas têm percebido que isso não era algo que poderia ser exigido naquela época e tá tudo bem, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem assim. Bom, eu acho que a gente pode então falar um pouco dos concepts. Bom, o nosso personagem principal, que é o Sam Bridges, ele é um entregador da Bridges, quer dizer, da Bridges não, ele é basicamente um entregador freelancer que acaba trabalhando para Bridges depois. Tem toda uma história dele ser filho da presidente, são coisas que Kojima faz, né? Mas o que eu acho interessante, assim, quando a gente pega um jogo desses, e principalmente o pensamento que acabou se tendo para poder desenvolver um personagem que ao mesmo tempo pudesse ser algo que fosse relacionável para quem vai jogar, sabe? Que fosse um cara um pouco mais comum, teve que ter um pensamento muito grande e várias iterações, assim. Esse documento que eu estou olhando aqui, eu acho que é a seleção de artes, é uma coisa que vocês conseguem até quando vocês compram acho que é o Director's Cut do jogo, mas não é difícil de conseguir ele, sabe? Tipo, é uma versão digital, assim, do livro. Faltam algumas iterações que tem aqui no livro, isso que é a parte legal de ter o artbook, justamente que muitas vezes vai ter uma versão mais completa, né? E nesse caso do Senna aqui, dá até pra ver, por exemplo, esses conceitos iniciais, que eles estavam meio sem saber exatamente para onde que eles estavam indo com algumas coisas, assim. Até é bem interessante ver que ele usava uma arma no início, né? E o jogo, até como uma filosofia de design, ele claramente te incentiva a não matar. Existem várias consequências que envolvem tanto a história como o próprio gameplay em que vão te penalizar por matar. Então, digamos que quando tu vai fazer a tua run, como a gente chama, né? É ideal que tu não
mate ninguém, o que tente ser o menos hostil possível, assim, para não ser penalizado, assim, sabe? E tem ferramentas para isso, tem várias mecânicas que podem ser usadas para isso, assim. Nessas iterações iniciais, a gente já consegue ver que existem alguns elementos que eles permaneceram e que chegaram até o jogo final. Um deles que é, obviamente, o Bibi. E o Bibi, explicando bem por cima, assim, para quem não conhece o jogo, é basicamente um feto que tu carrega contigo e ele consegue detectar os mortos, essas coisas que vamos chamar de mortos aqui, porque BTs é muito específico, né? Tem muita nomenclatura esse jogo, infelizmente. Tem quase que ter um glossário, né? Mas digamos que ele ajuda a detectar os mortos e não ser pegos por eles e arrastados, assim, para esse, vamos botar, mundo dos mortos, né? E ele é carregado contigo no peito e ele justamente ele é conectado por um fio, assim, nunca é explicado muito bem. Esse fio aqui, claro, o que a gente sabe é que ele ajuda a conectar com esse sistema aqui que é o Odrodec, acho que é o nome, que é basicamente um radarzinho em forma de flor, assim, e ele é, digamos assim, energizado pelo Bibi. E é interessante esse tipo de jogo, assim, né, que tu acaba tendo um elemento aqui na frente e outro atrás, né, para poder gerar, digamos, um certo interesse até quando tu olha pro personagem. Acho que até isso foi uma coisa que ficou muito claro quando a gente olha esses designs iniciais, é que tinha muita coisa rolando, assim, ainda tinha essa máscara aqui, que nunca foi usada dessa maneira, pelo menos não que eu lembre, sabe? E também tem um aspecto quase que militar, assim. É interessante falar aqui, né, que esses designs aqui, eles são dirigidos e muitos também são feitos pelo Yoshi Shinkawa, que foi e no caso, né, o diretor de arte da Kojima Productions, trabalhou muito tempo com Kojima no Metal Gear, desde, acho que do Metal Gear Solid, lá em 98. Então, poxa, tu imagina, isso são... Nossa, isso aí são quase 30 anos trabalhando juntos, né? E é interessante ver que o background que acaba tendo, nesse caso, do Yoshi Shinkawa, acaba sendo do Metal Gear. E o Metal Gear, basicamente, o que ele é? Ele é um jogo de espionagem tática militar, baseado muito na realidade. Claro que tem umas viagens, né? Tem as Kojimices que a gente fala, tipo Cyber Ninja, essas coisas assim, né? O próprio Metal Gear em si, né? Que basicamente seria que é um veículo com uma arma nuclear bípede robótico, né? Então, tipo, é uma viagem muito grande, né? Mas ao mesmo tempo é um tipo de coisa que ainda estava dentro de, digamos, uma percepção de realidade, assim, mais próxima da nossa, né? E quando tu entra aqui, eles têm que extrapolar muito. Então, digamos que dá pra ver que esses restícios que tu tem do Metal Gear 5, que foi o jogo que veio antes disso, ainda estão aqui, sabe? Ainda tem muitas dessas características que tu consegue ver até no design, que são feitas a parte tecnológica, assim, tem muitas semelhanças. É meio inevitável, porque parte é o estilo do próprio Yoshi Shinkawa, né? E daí a gente vê que o design final, que foi escolhido para o Sam, foi para algo bem mais comum, basicamente um macacão, tu tem umas joelheiras, aqui uma indicação na lateral, quase como se fosse uma sinalização que é usada para indicar qual é a companhia que ele trabalha, tanto que tem um patch aqui por baixo, né? Mas ele é basicamente um macacão moderno, assim, sabe? E, de novo, eu acho que isso tem muito a ver com o interesse visual que a gente vai causar e também para não poluir demais o que o jogador vai ver. Porque como é um jogo sobre levar carga, aqui não está aparecendo muito bem. Talvez nesse sketch dê para entender um pouco melhor, né? Mas quem já viu as imagens também sabe que, por exemplo, esses suportes aqui, triangulares, eles servem para botar as caixinhas assim. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Daí nas costas tu tem um suporte maior e que tu pode botar várias caixas assim empilhadas. E a lógica do jogo é essa, tu conseguir equilibrar isso aqui e percorrer todo aquele percurso, montanha, rio, seja o que for, sabe? Para poder chegar no destino com as entregas, né? Então vamos pensar de um ponto de vista bem de design, né? Vamos, por exemplo, pegar essa imagem aqui, deixar em preto e branco, ou melhor ainda, vamos botar num threshold, por exemplo, a gente consegue entender melhor que tem que ter menos poluição visual, assim, ó. Tem que ter muito menos poluição visual
porque vai ter muitos objetos, muitas coisas rolando aqui, sabe? E, novamente, interesse visual, sabe? Como é que a gente faz para as coisas que são importantes elas ficarem destacadas? No caso do Bibi, laranja. A cor laranja é usada tanto na parte aqui que serve do suporte, como também dentro da cápsula quando ele é ativado. Aqui dá pra ver melhor, né? Mas não tá o bebezinho aqui dentro, mas enfim. Isso é muito importante, sabe? Porque justamente é a área que o Senna ele não carrega nada, sabe? Na verdade tem um suporte pro Bibi, mas é só isso aqui, sabe? E tá próximo do rosto dele, então tipo, são duas coisas que acabam interagindo diretamente, sabe? Se tu botasse nas costas ia ficar um pouco mais complicado. Claro que a gente tem casos, por exemplo, tem o caso clássico do Yoda nas costas do Luke Skywalker, né? Que o Yoda fica aqui, né? Com as orelhinhas, assim. Mas, de novo, muito próximo do rosto ajuda muito para dar essa ênfase justamente quando vai ter a atuação também, sabe? E também vamos pensar do ponto de vista de gameplay. Eu acho que isso é uma coisa que não dá para esquecer. Tu pode interagir com o Bibi. Muitas vezes quando tu fica com a câmera em primeira pessoa, assim, tu pode olhar para baixo e ele vai estar aqui. Tuas mãos vão estar aqui, tu pode pegar e ninar ele, assim, até. Então, acho que existem muitas coisas que foram pensadas não aleatoriamente nessas escolhas aqui, sabe? Outra coisa que é interessante, por exemplo, o Drodeck, onde é que ele poderia ficar que não iria atrapalhar, mas ao mesmo tempo ele ia ficar visual? Teria que ser no ombro mesmo, sabe? Porque aqui ele não poderia ficar, certo? No meio das costas ficariam as cargas e nos ombros também ficam as cargas. Então, seria atrás aqui da patela, sei lá como é que a gente chamaria aqui. Seria mais ou menos aqui, né? Então, assim, acho muito interessante esse design de personagem do ponto de vista de que ele tem que estar de acordo, claro, com a história, mas ele também tem que estar de acordo com a função dele, assim. De novo, eu acho que o que aconteceu muito aqui foi eles voltarem alguns pontos atrás, principalmente nos designs que eles vinham fazendo nos últimos anos, para conseguir imaginar uma coisa que fosse um pouco mais civil, vamos dizer assim, né? Não tão militarizada, não tão aquela coisa extrapolada, assim, sabe? Então, não é o design mais emocionante do mundo, mas ao mesmo tempo consegue compreender mais ou menos onde o que ele é, sabe? Tu consegue entender que, esse cara é um trabalhador, ele tá com um macacão, ele tá usando botas de trabalho, sabe? Ele usa luvas também. E quando tu bota a carga, isso fica mais claro ainda, sabe? Tipo, então eu acho que ele é um design muito bem sucedido nesse sentido, sabe? E, bom, vamos pro próximo aqui. Aqui, dá pra ver um pouquinho. Acho que aqui é um renderzinho 3D até mais ou menos, aquilo que eu havia falado, né? De como é que a carga é distribuída, alguns outros detalhes. Tem algumas coisas que são curiosas, como por exemplo, tu pode botar alguns penduricalhos aqui, além desse, como é que eu vou dizer, filtro dos sonhos que ele carrega aqui, né? Você pode botar as botas penduradas. Dá pra fazer uma poluição visual, de certa maneira, não vou negar. Tanto que aqui também dá pra botar rifle, algumas outras coisas assim. Então acho que, novamente, tu vê que a roupa, ela acaba ajudando nesse sentido, até sendo essas cores um pouco mais sóbrias, assim, né? Muitas vezes a carga, ela vai ter essas fitas, mas ela também vai ter outras indicações, assim, dependendo do tipo de carga, até porque existe mais de um tipo de carga que tu carrega no jogo. Outras coisas interessantes aqui, em relação à indumentária, por exemplo, as botas, claro, tem uma progressão clara, isso é uma coisa clássica de jogos, né, do equipamento e melhorando, sei lá, tem mais de uma fivela, tem aqui as presilhas para deixar mais preso, tem, como é que eu vou dizer, mais cadarços. E tu tem esse tipo de progressão em outros tipos de equipamentos que aqui na página não está aparecendo, infelizmente, como por exemplo tem uns exoesqueletos que tu usa aqui por fora, que tem variações que são para correr com velocidade, então vai ser mais larga nas pernas, daí tem variações que são para carregar mais peso, daí ele contorna mais as pernas, e tem uma variação que é basicamente para vários terrenos, então ele, enfim, ele é mais reforçado, né? Então, esses indicativos visuais através de símbolos assim que fiquem claros para o jogador, eles têm que ser meio óbvios muitas vezes, e alguém pode até dizer, poxa, mas na vida real, às vezes, uma bota assim, dependendo, talvez seja melhor que essa daqui, porque dependendo, sei lá, o material é melhor. Mas daí que tá, a gente tá num jogo. Os únicos indicativos que tu vai ter sobre como aquilo funciona é a tua visão, a tua audição
e a tua interação através do controle, certo? Então vai ter que parecer mais óbvio, né? Não dá pra muitas vezes tu pegar e dizer, não, essa aqui vai ser a bota superior, sabe? Uma coisa também interessante que eu acho que é legal falar, assim, que, por exemplo, eles até comentam aqui, detalhes realistas para os acessórios, para criar uma visão de mundo mais coesa. Tu ter, por exemplo, detalhes como, por exemplo, esse prendedor de cintura, essas coisas, num design que ele já é mais moderno, ele tem todos uns cortes sci-fi clássicos aqui, faz total sentido, sabe? Eu acho que é uma coisa que é interessante, é uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente, que é justamente de... Poxa, tu pode extrapolar no design, mas na hora de finalizar ele e começar a ir para detalhes terciários, se tu quer que ele fique mais crível, não fique tão cartunesco, tu vai ter que trazer esse tipo de coisa, assim, esse bocal também, por exemplo, sabe? Às vezes um tipo de parafuso que existe na realidade também é interessante, para justamente dar um pouquinho mais de credibilidade para aquilo, sabe? Aqui tem o capuzinho dele, né? Que ele basicamente ele é automático quando começa a chover. Nesse jogo tem isso, né? É uma chuva temporal, que basicamente é uma chuva que se tu pegar e entrar em contato com ela, tu envelhece. E aqui é até interessante que tem um callout aqui de como é que ele funciona de costas e de lado para essa skin desse capuzinho, né? Que tem mais de um tipo de capuz. Esse aqui é basicamente uma skin bonitinha que é tipo é tipo uma lontra, eu acho que chama, né? É um animal que é bem comum, acho que no Japão o pessoal cria em casa até. E faz até um barulhinho muito engraçado quando ela vem aqui, é como se ela inflasse assim. Mas o legal é justamente tu vê como é que eles pensaram isso, né? Que tipo, o shape dela, justamente da cabecinha aqui da boca, ele faz esse mesmo shape aqui desse visorzinho de metal. E os bracinhos acompanham aqui como se fosse essa parte aqui, sabe? Tipo, então, basicamente as formas primárias foram atribuídas para um outro significado, né? Bom, e outra coisa, nossa, tem tanta coisa nesse jogo. Já dá pra passar, sei lá, 13 dias falando, né? Mas o personagem principal ele usa algemas, porque eles decidiram que algemas é uma maneira de comunicar e tudo mais, é como se fosse o relógio do Ben 10, né? Só que elas soltam, né? E em uma parte do jogo mais pra frente, tu pode usar essa parte que solta como se fosse uma lâmina. E essa lâmina tu pode usar para cortar esses mortos, né, os BTs, né? Que eles basicamente eles são presos por tipo um cordão umbilical que prende eles no mundo dos vivos. E daí quando tu solta eles aqui com essa lâmina, tu libera eles basicamente, né? Por isso que eu falo, tem muitas coisas que foram criadas pensando muito na história e viraram elemento de gameplay. Então, eu acho que ele é um caso muito complexo de como essas coisas elas têm que funcionar juntas para se transformar numa coisa que ao mesmo tempo ela é interessante, mas ela funciona mecanicamente, sabe? E muitas vezes a gente vê que existem exemplos que falham em vários sentidos. No sentido de criar algo chato, muito previsível, que a gente já viu, ou de criar algo muito viajandão que tu não consegue entender muito bem para que serve, como é que funciona, o que tu faz com aquilo. Não parece fazer sentido coesão com o mundo, sabe? Aqui tem um calloutzinho de como é que funciona o Odrodeck, né? Que ele fica aqui e daí ele abre o bracinho, que a gente pode ver aqui, e aqui tem meio que as juntas dele. É importante mostrar esse tipo de coisa porque justamente ele faz vários movimentos e ele fica se mexendo quando tu tá passando por essas zonas dos mortos, assim, ele fica de um lado pro outro, tanto piscando isso daqui como se fosse um olho. Então é interessante até que é uma representação, é uma estilização de talvez um olho nesse sentido, porque aqui seriam como se fossem os cílios e ele fica tipo piscando pra frente, pro lado, assim, sabe? E claro, ele também tem outras funções, assim, além disso. Ele também serve pra tu conseguir mapear o terreno e conseguir, quando tu não tá passando por essas situações de passar pelos mortos, é basicamente tu ter que entender como é que funciona a geografia, que parte é mais tranquila de passar por cima, que parte é mais reta, quando vai atravessar rios também, sabe? Isso é bem demarcado, assim. Outros personagens, por exemplo, e eu acho que aqui eu posso fazer um disclaimer em relação a uma coisa que é bem comum nesses jogos Kojima, que o pessoal sempre reclama, de tipo, oh meu Deus,
o personagem é não sei o que, Man, não sei o que, Revolver Ocelot, sei lá, Grey Fox. É uns nomes muito bobos em certo ponto. Mas eu acho que o disclaimer que eu quero fazer em relação a isso é justamente que, principalmente quando tu pega muitas dessas histórias que ele tenta contar, são tramas extremamente complexas, com altas reviravoltas, com todo um número gigantesco, às vezes, de personagem. Eu acho que fica muito difícil tu ficar lembrando, sei lá, se o nome do cara é Heisenberg, não sei o que é lá, sabe? Tipo, um nome gigantesco, assim. Alguém pode argumentar que não, tem séries que a pessoa tem um nome gigantesco e tudo mais, e tu consegue, assim. Mas acho que tem que lembrar muito qual a mídia que a gente está lidando, assim. E eu acho que quando se trata de videogames, muitas vezes tu não quer ficar com uma dor de cabeça tentando lembrar e tudo mais, ainda mais que tu tá tendo que focar em mecânicas, tu tá tendo que desenvolver toda uma história. Eu acho que fica muito mais fácil quando tu consegue simplificar e botar nomes mais curtos mesmo, sabe? Como se fosse, sei lá, um X-Men, sabe? Quando a gente pensa em X-Men, a gente tem, sei lá, o Wolverine, é o Logan. Eu não lembro agora o nome do Ciclopes. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar, sabe? Tipo, todos os X-Men têm nomes deles, assim, mas eles usam a alcunha, sabe? E a maioria das pessoas, se perguntar na rua quem é Peter Parker, tem muita gente que não vai saber, por exemplo. Tudo bem, Peter Parker não é X-Men, mas vocês entenderam o meu ponto. Peter Parker é o Homem-Aranha, certo? Tony Stark é o Homem de Ferro. Mas assim, a maneira mais fácil de tu conseguir deixar aquilo na cabeça das pessoas é tu usando meio que esses apelidos. Então, por exemplo, o Deadman, ele é um exemplo interessante porque... bom, vamos para spoiler de novo aqui. Ele é um cara que nasceu um bebê in vitro e várias partes do corpo dele são transplantes. Então, na cabeça dele, ele já é morto, assim, ele não nasceu. Então, ele seria basicamente um defunto, sabe? E daí, uma característica visual clara que tem nele é essa questão de ter a cicatriz na cabeça como se fosse um Frankenstein. Outro personagem interessante, por exemplo, é a Mama. E a Mama, ela é basicamente uma mulher que tem uma gêmea e ela... meu Deus, essas histórias, vamos lá. Ela tem uma irmã gêmea e a irmã gêmea dela não podia engravidar, ela engravidou pela irmã gêmea, só que daí sofreu um acidente e o bebê que estava nela morreu, mas ela meio que deu a luz para ele enquanto um bebê fantasma morto, assim, né? Tanto que tá aqui uma representaçãozinha, assim. E ele tá preso a ela, só que para ele continuar vivo, eles têm que continuar vendo no mesmo lugar em que ela sofreu esse acidente, assim. E ela basicamente é como se fosse uma mecânica que cria as coisas, uma cientista, assim. Então, de novo, eu acho que o visual mais utilitário, ter botas, ter uma ideia de macacão aqui enrolado, eu acho que funciona muito bem nesse caso, assim. Tu vê que talvez uma versão inicial dela aqui tivesse talvez um pouco sexualizada demais, assim, né? Um top mais curto, e esses braços que não fica claro se eles são robóticos ou não. E eu vejo que eles conseguiram puxar de volta para uma questão da realidade, mas ao mesmo tempo, como é que tu consegue deixar isso um pouco mais futurista sem pegar e viajar demais, assim, né? Eu acho que tem muito a ver, às vezes, também com materiais e detalhes que tu acaba colocando, assim, certo? Ela também tem um Odrodeck, mas o Odrodeck dela tem como se fosse uma asinha de anjo. Então, são detalhes assim que eu acho que acabam funcionando muito bem, sabe? Essa aqui eu acho que é o personagem favorito, pra mim, pelo menos. Acho que ela funciona muito bem. Que basicamente a Fragile, ela também é uma entregadora, só que ela é uma entregadora que ela faz saltos e ela tem esse visual como se fosse de motoqueiro, assim. Então, tipo, é um visual que ele enfatiza muito essa questão da velocidade, certo? E também uma coisa interessante, justamente, como o nome dela é frágil, certo? Ela trabalha para Fragile Express e essa parte aqui do design de logos e mais do Kojima sempre é muito interessante, né? Tu tem essa questão do rachadinho aqui, das mãos com os ossos, né? Que ossos seriam frágeis, dependendo, né? Carregando isso. Uma coisa que não falam muito, mas que eu acho sensacional, é o fato dela usar esse guarda-chuva que é usado como uma ferramenta para poder justamente teletransportar ela. Tanto que no jogo mais pra frente tu consegue usar ele para chamar ela.
Se tu prestar atenção bastante, ele é basicamente shapes de um vidro quebrado, assim. Ou seja, é um vidro estilhaçado. Enfatizando mais ainda essa questão do frágil, sabe? Então, é bem interessante ver que eles conseguiram fazer várias rimas visuais para um mesmo personagem, assim. Aqui é um design inicial do que seria Fragile. E daí acho que volta de novo para aquilo que eu havia falado ali no início sobre o Senna. Acaba ficando um visual um pouquinho mais genérico, certo? E eu acho que isso é interessante para quando tu faz um personagem que as pessoas precisam se projetar, né? Elas precisam ver, às vezes, um personagem que seja mais uma pessoa comum do que necessariamente um super-herói, sabe? Dependendo. Eu acho que é por isso que o pessoal acabou gostando muito do Senna nesse jogo. Mas nesse caso da Fragile não havia necessidade porque ela não é um personagem jogável. Então eu acho que ela poderia ter esse visual mais B10, assim, mais foda do que simplesmente ir pra algo mais comunzão, assim, sabe? Aqui também tem o Hicks, que basicamente ele é talvez o principal antagonista, assim, mais claro da história. E ele basicamente é um anarquista, um terrorista que ele quer trazer o fim da humanidade através dessa conexão que ele tem com os mortos, assim. Eu vou tentar simplificar aqui, tá? Porque fica bem mais complexo que isso. Ele tem várias características que são semelhantes ao que a gente vê ali no Senna. A gente tem novamente um Bibi e a gente tem novamente um Odrodek. Porém, acho que aqui é interessante enfatizar o quanto existem escolhas de cores que definem muito bem nesse jogo os personagens, assim, sabe? Uma coisa que é muito comum da parte dos mortos é justamente esse uso constante da cor preta, tanto nas assombrações principais, os BTs, enfim, como também a dourada, que é usada no recurso que fica os cristais quirais, que é basicamente uma substância que os mortos soltam. Então, que coisa melhor do que basicamente ele usar essa indumentária que não só remete a essa cultura egípcia, né? Tanto que tem essas listrinhas aqui nesse poncho que ele usa, como também ele tem muito essa imagética da morte, né? Do ceifador. Se tu prestar atenção, ele tá usando um capuz, certo? Ele tá com essa máscara de caveira. Então, e até mesmo a faca dele, ela é meio curvada, assim, não chega a ser uma foice, assim, né? Mas ela remete muito a isso, sabe? É uma coisa que eu não vejo tanto o pessoal comentar, mas pra mim, quando eu li, eu achei esse design muito bom nesse sentido. Então, tu consegue misturar várias coisas que funcionam e, de novo, são rimas visuais, né? Tu tá usando as cores que enfatizam isso, tu tá remetendo a uma coisa clássica, que é o ceifador, tu puxa um pouquinho dessa questão cultural da cultura egípcia, dos mortos também. E essas coisas elas funcionam muito bem dessa maneira. Não sei se eu tenho muito mais o que falar aqui do Hicks. Eu acho que ele acaba, claro, mais pra frente ele tira essa máscara, tira essa outra máscara aqui, então, tipo, tu consegue ver a face dele e aqui não tá aparecendo não tá aparecendo nesse board aqui, mas ele tem os escritos na cabeça, ou seja, para enfatizar mais o lance de que ele é meio que uma pessoa parte de um culto, meio lunático assim, né? São estranhezas que tu tenta dar pra ele. Também tem o fato de que ele dá uma choradinha em lágrimas negras, né? Então dá um aspecto visual diferente dos outros personagens, assim. Eu acho que muito do papel dele enquanto personagem também é ter essa separação de algo que era muito mais, não necessariamente colorido, né? Mas tinha umas cores mais sóbrias para algo que vai para esse lado muito mais pesado, né? Quando chega na identidade visual que ele coloca. Aqui tem uma exploração inicial dos BTs aqui, desses mortos. Esse aqui é um BT gigante. E tu tem os menorzinhos aqui. E de novo, eles têm esse cordão umbilical gigante, assim, né? Que fica preso nele aqui. Aqui acho que foi mais pronunciado ainda. E ele em si, ele tem essa... Aqui não dá pra ver, mas tem uma mãozinha aqui. Aqui dá uma baita de uma abstração, né? Porque isso aqui foi feito com nanquim. Mas basicamente uma mão que engole as pessoas, assim, sabe?
O design dos BTs é uma coisa interessante de falar, que ele passou por várias iterações. Aqui até que tem algumas, né? E uma coisa que foi falado, principalmente no artbook, é sobre como aproximar o design de algo real deixava isso mais assustador, deixava isso mais crível de certa maneira também, sabe? Então, tanto o design dos BTs menorzinhos, que parecem só pessoas nesse formato mais abstrato, assim, seja com a névoa, seja com esse piche, né, que eles têm bastante, que eles emergem, acaba deixando mais interessante, porque fica também aquela dúvida de se aquilo dali é uma pessoa ainda, foi uma pessoa. Quando a gente muitas vezes vai jogar um jogo, principalmente jogos que são muito de fantasia, assim, geralmente, poxa, tu vai enfrentar um inimigo e ele... Quanto menos humanoide ele é, menos claramente tu vai humanizar ele, sabe? Então, quanto mais tu puxa pra algo humanoide, mais tu começa a ter, digamos assim, um certo receio, né? Do que aquilo ali é, do que aquilo ali implica e como é que aquilo funciona, sabe? Uma coisa interessante também é o lance de como é que funcionam outros BTs. Por exemplo, esse daqui é um dos mini-boss que tu tem, que tu enfrenta, mas ele, embora pareça um felino, ele tem muitas características de animais do mar. Lembra, por exemplo, polvo, acho que é anêmonas, eu não sei o nome certo agora. E até a maneira como é mostrada a cabeça dele por baixo disso, né? Que o pessoal na época brincava que isso aqui parecia outra coisa, né? Mas enfim. São coisas que remetem a essa questão da vida marítima, né? E é um outro tema recorrente dentro do Death Stranding, assim, que é justamente puxar muito essa questão dos animais marítimos, tanto para os inimigos como para a imagética do mundo dos mortos, assim, mostrar esses animais mortos na praia, assim. Então nada melhor do que tu colocar certas características, como por exemplo tu vê que essa cauda aqui parece mais uma barbatana, aqui tu tem essas guelras, assim, sabe? Então tu consegue transformar isso em algo mais próximo de algo aquático. E aqui falando um pouquinho do Hard Surface, no jogo inicialmente não tinha necessariamente uma moto, mas tinha um hot rod. Eu até poderia tentar catar aqui, mas deixa eu até ver se eu acho aqui. Mas é engraçado isso, né? Porque a gente pensa, tá, mas por que ia ter um hot rod num jogo desses, sendo que o jogo é todo cheio de pedra, é todo cheio de obstáculos, assim, que não faz muito sentido usar um veículo tão plano, né? E eu acho que, assim, isso de novo volta para um lugar de desenvolvimento de jogos, gente. No sentido de, poxa, como é que vai ser esse jogo? E como é que ele vai se desenvolvendo, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Deixa eu só trocar minha tela. Bom, a gente tem aqui o carro. E eu acho que a gente tem aqui também... Esse livro ele é meio difícil de controlar. Porque ele é meio gigantesco, assim, então... Ele não é tão fácil assim dos artbooks que eu já tive. Eu acho que ele é um dos mais complicadinhos, assim, de lidar. Tá um pouquinho complicado de achar. Aqui. Demorei, mas achei. Vamos lá. Acho que dá pra ver um pouquinho melhor aqui. Então, assim, interessante, né? Porque na minha cabeça isso aqui nunca seria viável, sabe? É uma coisa muito fora da curva, de certa maneira, porque... E até uma coisa que eles implementaram, acho que no Director's Cut do jogo, uma pista de corrida, algo assim, eu não cheguei a jogar essa parte, pelo menos. Mas um veículo que nem o Hot Rod, ele não
ele não tem uma suspensão muito grande, né? Então ele vai ficar meio assim, né? É o pior hot rod que vocês já viram hoje aqui, né? Mas digamos que ele vai ficar meio assim, né? Vai passar um monte de pedra, não sei o que, não vai dar certo, sabe? Ele é um veículo feito para asfalto, para estrada. Eu acho que ao longo do jogo desenvolvendo do jogo, eles foram se dando conta disso, né? Que a suspensão teria que ser muito alta, que o veículo dele teria que ser altamente adaptável ao terreno. E que até que tu vê umas iterações, assim, de como é que foi essa ideia inicial. E o interessante é que eles botaram 2 rodas na frente, uma roda aqui atrás, uma coisa que é constante durante o jogo, claro, tu pode fazer meio que um pinote, assim, deixar a moto bem levantada para passar por esses obstáculos. E você já deve ter visto talvez vídeos assim do pessoal destruindo a moto assim nas pernas. Mas é bem comum assim. E claro, a moto vai servir para tu poder transportar carga também. Mas ela tem um visual muito apelativo, muito diferente assim, muito único assim. Eu acho que ele acaba funcionando muito bem assim justamente dentro desse universo assim. Vai ter características que são claramente de uma moto que poderia existir hoje em dia, assim, sabe? Tipo, em algumas questões de shapes, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, tu ter essas, como é que eu vou dizer, bacanices, seja nos cortes, nesses detalhes menores que vão trazer essa ideia de modernidade, torna isso mais interessante, sabe? Tipo, outro veículo que tem também é esse que é usado para o transporte, que tu chega a usar ele um pouco, assim. Eu não acho o design melhor do mundo, porque é muito engraçado que isso daqui levanta, né? Isso aqui fica meio que em pé quando tu vai atravessar um rio, e daí essa parte toda sobe, assim. E daí, em vários momentos eu pensei, tá, mas o centro de gravidade disso daqui está terrível, né? Isso daqui, para capotar, é uma beleza, assim. Algo que eu acho que eles conseguiram melhorar no segundo jogo, pelo que eu vi por cima de alguns veículos. Mas eu entendo a lógica, eu entendo por que eles quiseram fazer tão alto assim, essa parte. Assim. E parte eu acho que também tem a ver com essa questão de querer criar designs diferentes e que fossem interessantes e chamativos, assim, sabe? Existe muito essa coisa de querer puxar esses temas marítimos, assim, eu acho que até o formato que tu pega do shape primário, isso daqui, remete a certas coisas, sabe? Remete a um peixe ou algo do tipo, sabe? É uma coisa que fica mais claro até em questão das estruturas, assim. Os props, assim, como por exemplo armas, eles têm uma coisa que eu achei sensacional, que é justamente, de novo, eles têm que se adaptar a questões de gameplay. Daí quando tu olha os designs iniciais, que eram esses daqui, eles funcionam, mas eles não são tão bons assim. Até tem outros exemplos que tu puder catar na internet de outras armas aqui, que essa aqui é uma arma que foi final pro jogo, no caso, né? Mas a ideia inicial é que essas armas usariam o sangue do Sen para matar esses mortos, entende? Porque tem uma explicação toda lá, mas basicamente ele é um cara que não morre, né? Mas assim, botar o sangue só aqui fica tão sem graça, assim, digamos, e que é um design tão próximo da nossa realidade, com algumas legalzices que, enfim, não funciona tão bem. Agora, quando eu olho eles, eu realmente acho que eles são um pouquinho fracos comparado com o que eles acabaram ficando no final mesmo. Que são designs que nem, por exemplo, esse daqui, que é. Acho que esse aqui é um lançador de granada. O ponto principal é que não fica parecendo onde é que é essa parte do sangue, assim, ela é só colocado ali, como se fosse, sei lá, entra em algum lugar, foda-se, funciona, lógica de videogame, não. Mas a parte legal, justamente, deles é justamente essa questão deles serem extremamente dobráveis. Aqui não é o melhor exemplo, tá? Talvez o melhor exemplo que eu tenha visto disso tenha sido justamente, acho que era da metralhadora, que ela tinha o cano assim, daí tipo, tá, tem aqui a magazine, não é certo? Tem o grip e tem o estoque, e tinha até um scopezinho aqui. E tudo isso aqui dobrava. Então era uma coisa muito louca, assim, porque daí ficava tipo, aqui ficava o barrel, daí dobrava assim o magazine, dobrava assim essa parte, e aqui também dobrava assim.
Não, peraí. Acho que é assim. E qual que era a lógica disso? Era para isso caber dentro de uma caixa para ele botar nas costas, né? E daí, na hora que ele fosse usar, ele ia pegar a caixinha assim, ia soltar a caixa e ele ia abrir, ia se montar, ia ficar tipo inteiro assim. Ia ter uma animação dele abrindo assim. E eu achei isso sensacional, porque de novo, fecha com a mecânica do jogo, com a história, com essa questão de tu querer fazer algo futurista, sabe? Então nada melhor do que ter uma arma que parece, primeiro, que foi impressa em 3D e segundo, que ela consiga dobrar e, enfim, caber dentro do transporte dele, assim, ser algo prático, sabe? Outra coisa, são estruturas, né? O jogo, claro, além de tu ter que percorrer os trajetos, tu pode construir estruturas que vão te ajudar. E ele existe uma que eu vou dizer, é quase como se tu pudesse jogar o jogo online de maneira meio assíncrona, não sei se é bem essa palavra, com outros jogadores. Ou seja, eles não estão no teu jogo, mas eles influenciam o teu jogo. E de que maneira? Eles criam estruturas para ti. Essas estruturas elas podem ser usadas para te ajudar no percurso. Então tem várias coisas. Por exemplo, tem a chuva temporal, tu pode ter esses abrigos de chuva temporal. Tu pode ter pavimentadoras para criar estradas para tu poder usar o veículo, não ter que ficar trepidando nas pedras, assim, sabe? Tu tem os ziplines, que é basicamente como se fosse uma tirolesa. Tu pega a tirolesa num lado, vai parar no outro, né? E o que mais? Tu tem caixas postais, que são basicamente umas coisinhas assim. Tu tem geradores, que é para carregar a bateria tanto das tuas pernas mecânicas como dos teus veículos. Tô tentando lembrar de tudo. Tem pontes que tu pode criar para atravessar rios mais fáceis. Tu tem abrigos também, que tu pode criar abrigos para poder dormir no meio de um lugar que não tenha nada muito perto, assim. E o interessante de ter feito esse sketch aqui é justamente que, pra mim, aqui fica claro o quão bem pensado foram algumas coisas. E alguém pode dizer, tá, mas como assim? Muito simples. Tudo tem uma forma primária muito óbvia nesse jogo, assim. Por mais que tenha vários detalhezinhos, os gribbles que a gente chama, né? Essas coisinhas menores, detalhes terciários, todas essas estruturas têm uma forma primária muito forte. Tu vê a caixa postal, ela é basicamente um cilindro. Tu vê o abrigo temporal, ele é basicamente um guarda-chuvinha, assim, sabe? As pavimentadoras, elas têm essa bolinha e um chapéuzinho, assim. Tem tipo, aqui não dá pra ver, mas tem tipo um dronezinho feliz, assim, que fala contigo, assim. Tem um olhinho, assim. E o zipline também. Tu vai ter essa estrutura em forma de garfo, assim, parece, sabe? Então todas elas têm um formato primário muito claro que, tipo, de longe tu olha e tu já sabe o que é, sabe? Já funciona. Eu acho que muito disso tem a ver com justamente tu conseguir, durante o gameplay, não ter dificuldade de entender para que aquilo funciona e como é que aquilo funciona. A forma indicar claramente qual que é a função. Então, assim, de parabéns pro Yoshinkawa na hora de decidir essas estruturas. Acho que ele soube fazer isso muito bem. E esse aqui é interessante, é uma coisa que não aparece tanto, quer dizer, aparece, mas não é uma coisa que é tanta ênfase, que são uns bots que transportam as caixinhas assim, né? Ele leva a caixinha aqui em cima e tu pode botar ele para entregar umas coisas para ti, assim. Mas o que eu acho legal é justamente que na hora de pensar os robôs de entrega, tu vê várias, como é que eu vou dizer... a gente tem várias, 1 milhão de versões hoje em dia de robôs que entregam coisas. Daí tu vai ter robôs que parecem mais um transporte, que parecem não sei o que lá. E esse daqui, eles optaram por justamente fazer uma coisa mais próxima da realidade, que seria o quê? Ter pernas mecânicas mais humanoides, botar umas botas nele, literalmente. E essa parte do tronco aqui que a gente tem, do abdômen e tudo mais, tu botar esses pistões que são coisas que são até usadas, esses pistões hidráulicos, assim, que faria total sentido eles estarem aqui. E só tem um sensorzinho na frente para justamente poder observar o que está vindo. Então, eu acho que é um design muito bem aplicado, seguindo aquela filosofia de vamos pensar algo que esteja próximo da realidade, mas ao mesmo tempo vamos botar alguma legalzice
e esses detalhes menorzinhos que vão trazer o sci-fi. E até era uma coisa que eu estava falando antes ali, era a questão de como é que funciona essa questão dos temas de utilizar essa vida marinha e tudo mais. Uma coisa que eu só fui perceber um pouco mais tarde é o quanto essas estruturas que são os centros de distribuição, que são espalhados pelo jogo, eles têm basicamente um formato de um navio, ou, se tu quiser olhar dessa maneira, é uma baleia de boca aberta, assim. E como tu entra por aqui e tu desce meio que uma rampa, assim, essa sensação, principalmente quando tu sai, de que tu tá saindo da boca de uma baleia, é maior ainda, assim. É muito interessante, assim, como foi criado isso daqui. E eu acho que não é à toa, eu acho que realmente é para fazer novamente rimas visuais que vão funcionar e vão criar uma coesão com todo o universo, assim. Até mesmo esse tipo de trava que tem na entrada, tem aqui e tem na entrada das cidades, ela parece uma barbatana, assim, sabe? Como se fossem uns tubarãozinhos, assim, que é para justamente não deixar os veículos passarem. Até esse tipo de lógica eu acho que é justamente para criar essa rima visual. Aqui a gente tem como se fosse uma safe room que a gente tem no jogo. Nela a gente pode dormir, pode tomar banho, pode ver o Bibi, pode ver os equipamentos. Basicamente eles fazem como se fosse uma sala bem sci-fi assim no futuro, mas ao mesmo tempo tem muita interação para o jogador poder fazer várias coisas assim, sabe? Não sei se teria muito o que comentar assim, eu acho que o design dela tem algumas coisas um pouco genéricas assim. Aqui não é o final, claro, mas eu acho que dá pra falar é que justamente interessante é o quanto ela pode te deixar fazer tantas coisas num lugar só, assim, não é aquela coisa clássica que nem num Resident Evil que tu só entra, daí tem o baú, tem o baú e daí tem a máquina de escrever, acabou, sabe? Tipo, não, ela tem várias atividadezinhas, assim. E falando mais de cenários, por exemplo, aqui o laboratório da Mama é aquilo que eu falei, tipo, ela sofreu um problema lá no hospital e daí ela não pode sair de perto, então ela construiu meio que o laboratório do lado, digamos, do local do acidente. Então, tu tem uma estrutura moderna, assim, por dentro, e daí aqui não dá pra ver muito bem, talvez aqui, mas tem, tipo, vidro, a parte de atrás tem, tipo, o local onde aconteceu o acidente dela, assim. Eu acho que todos os personagens que claro, acabam tendo seus próprios cenários, assim, eles têm certa temática, assim. Mais pra frente a gente acaba vendo, por exemplo, o Hartman, que ele mora na frente de um lago que tem formato de coração, assim. E é um lugar montanhoso e frio e tá todo congelado, digamos, o laboratório dele, assim. Mas daí quando tu entra lá dentro é uma coisa bem confortável, o chão chega a ter tipo como se fosse um couro. E daí tu fica pensando, tá, mas por que o chão tem esses couro com rebitezinhos? E daí, claro, de acordo com o personagem dele, que é um personagem que morre a cada 20 minutos, ele não pode se quebrar todo, então por isso que o chão é acolchoado. E, claro, os cenários, assim, das cidades e tudo mais, talvez seja uma parte que eu acabei não gostando tanto do jogo, acho que acabou ficando um pouquinho genérico algumas coisas. Acho que as áreas internas, na verdade, do jogo muitas vezes acabam sendo mais interessantes que as áreas externas em algumas partes, porque justamente tem que mostrar lugares destruídos, é claro, daí ruínas, aquela coisa bem clássica assim. Mas claro, existe muita ênfase de que as cidades, elas meio que estão embaixo da terra, então não tem muito como a gente ter essa visualização, que a gente acaba tendo a visualização das ruínas da civilização anterior, assim. Então acaba ficando um pouquinho genérico essa parte, assim. Fora isso, claro, o resto dos cenários é muito cenário de natureza e vários tipos de bioma, assim, né? Tu tem desde montanhas, tu tem planícies, tu tem meio que umas pradarias, tu tem as áreas mais costeiras, assim. E é uma coisa que, pelo que eu vi, eles enfatizaram e aumentaram bem mais agora no segundo jogo, que eu realmente estou ansioso para poder jogar quando ele vier pro PC, porque eu não tenho PlayStation 5. Mas é uma coisa que eu acho que eles deram uma melhorada, assim, pra justamente não ter uma repetição. Mas assim, eu acho que esse jogo ele é um baita de um feito. Eu acho que poderia ficar falando só da parte da história, de conceito dele aqui por horas. Mas essa parte de design dele, a parte mais importante que eu acho que a gente consegue tirar de lição, justamente, é o quanto
na hora que tu vai criar um produto desse de entretenimento, a concepção do que aquilo vai ser e de como é que aquilo vai funcionar vai influenciar muito tanto a história como vice-versa, assim. A história influenciou muito a função das coisas que aconteceram ali. E eu acho que ele é um produto coeso. Acho que ambas as coisas funcionam muito bem, ambas as coisas andam muito bem. E tu não sente que existe como é que eu vou dizer? Não existem muitos furos nisso, sabe? É tudo muito coeso, sabe? Então eu acho que é muito um fruto de esforço de muita interação, muitas tentativas. E justamente de conseguir entender como é que a direção de arte vai ser coesa e como é que a gente vai fazer essas repetições visuais que vão fazer com que tudo pareça fazer parte de um mesmo universo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam aqui então de compartilhar, de dar like, se inscrever se não for inscrito, mandar para um amiguinho. E, bom, espero que em breve eu consiga gravar mais alguns assim. Eu acho que o último que eu havia gravado, que era o The Forest, eu havia comentado que queria mudar esse estilo assim, mas eu vou ter que morder minha língua aqui e dizer e admitir claramente que não é tão viável para mim fazer daquela maneira. Eu realmente gostaria que todos os vídeos fossem mega editados, assim, com vários memes, várias referências, várias coisas, mas eu acho que aquele vídeo eu demorei umas 2 semanas para fazer e eu fico pensando muito mais no sentido de, poxa, eu quero criar esse conteúdo porque tem coisas, enfim, o conteúdo é mais importante do que a edição e a forma nesse caso, sabe? Eu acho que tem uma forma legal, tem uma edição legal, é ótimo para qualquer canal, sabe? Mas acho que principalmente se tratando de um canal que é muito mais nichado, que é justamente é o nicho do nicho, na minha opinião, né? Que são pessoas que trabalham com jogos, vão querer ver isso. E pessoas que trabalham com concept para jogos, muitas vezes, talvez concept para outras coisas, mas enfim, eu acho que é muito nichado para ter que ter esse investimento absurdo, assim. Talvez um dia eu faça outro mais ajeitadinho, mas acho que por agora eu vou tentar manter desse jeito, até para poder postar mais seguido, assim, porque senão vai criar esse ato que criou agora, que eu achei que ficou um pouco... Eu fiquei um pouco chateado, não vou negar. Claro que teve coisas da minha vida pessoal que aconteceram, profissional, que me impediram de poder gravar nesses últimos meses, mas ao mesmo tempo um dos empecilhos foi eu ficar brigando muito com o fato de que senti que teria que atingir aquela mesma barra de qualidade e não poderia fazer algo num formato mais simples como eu já via fazendo, sabe? O que é meio que bobagem, assim, como eu falei. Eu acho que o mais importante desse tipo de vídeo é justamente o conteúdo e o conhecimento que eu tento transmitir aqui. Então acho que é isso aí, galera. A gente se fala na próxima. Um grande abraço.